Olha para você agora. Olha para sua vida. Olha para sua rotina. Olha para suas decisões. As pessoas que estão na sua mesa, no seu trabalho, no seu casamento. E agora me fala, quantas dessas escolhas foram realmente suas? Pensa nisso por um segundo. A maioria das pessoas chega aos 40, aos 50, aos 60 anos sem ter vivido uma vida própria um dia sequer. Elas só responderam às expectativas das outras pessoas. Elas só administraram a aprovação. Só viveram tentando não decepcionar ninguém. E você pode ser uma dessas pessoas sem nunca ter percebido. E o mais perigoso é que gente assim costuma parecer funcional, responsável, educado, controlado, controlada, maduro, mas por dentro vive emocionalmente condicionada, tomando decisões sempre baseadas na aceitação e não em verdade. Ninguém consegue construir uma vida grande vivendo emocionalmente ajoelhada. Meu nome é Thiago Vitório e eu trabalho com clareza. Ajudo pessoas a enxergarem o que elas mesmas construíram e que agora está construindo a vida delas no lugar delas. Esse vídeo não é um vídeo motivacional. Não é um discurso bonito para você sair daqui se sentindo poderoso por 10 minutos e amanhã voltar a ser a mesma pessoa. Esse vídeo é um diagnóstico. Então já se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou aprofundar temas que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando olhar. Deixa eu te mostrar uma cena agora. Vocês têm uma reunião. Alguém propõe alguma coisa para você, algo que você sabe que está errado. Você abre a boca, pensa em falar e aí fecha a boca. Você se ajeita na cadeira, olha para a tela, sente aquele aperto familiar no peito. E aí no final, você não fala nada e concorda com a cabeça. Quantas vezes essa cena já se repetiu na sua vida? Agora vamos para outra cena. Pensa num domingo à noite. Você está lá na mesa de jantar com a sua família. Alguém faz um comentário sobre uma escolha que você fez. Talvez seja sobre o seu trabalho, talvez sobre o seu casamento, talvez sobre como você está criando os seus filhos. E aí você dá um sorrisinho, você muda de assunto, você fica calado, mas dentro de você alguma coisa está te incomodando. E eu vou te falar o que é isso, tem um nome. Você está com medo de decepcionar as pessoas. E agora vem a parte mais difícil. Pensa, aquele projeto que você tem na cabeça há anos. Pensa naquela ideia que não te larga quando você vai deitar, quando você vai dormir. Aquela vida que você sabe, bem lá no fundo, que deveria estar vivendo. Só que você não começa. E sabe qual é a história que você conta para si mesmo? Você fala, ainda não é o momento. Falta planejar melhor. Quando as coisas se estabilizarem, quando eu tiver mais segurança. E aí eu te pergunto, você sabe o que é tudo isso? É a sua mente te dando desculpinhas elegantes para você continuar pedindo a permissão que ninguém nunca vai te dar. Sabe por quê? Porque no fundo você não está esperando uma autorização, você está esperando a ausência do julgamento das suas escolhas. Isso nunca vai acontecer. Nunca. Sempre vai existir alguém achando exagerado, alguém achando arriscado demais, alguém achando que é egoísmo da sua parte, alguém que ficou desconfortável com a sua mudança. E você sabe o porquê? Eu vou te explicar agora. Todas as pessoas que começam a ocupar o seu próprio espaço lembram os outros dos espaços que elas abandonaram dentro delas mesmas. Então, vem comigo que eu preciso te falar uma coisa. Isso que você chama de prudência não é prudência. Isso que você chama de respeito não é respeito. Isso que você chama de eu sou tranquilo, não gosto de conflito, não é tranquilidade.
Quer saber o nome disso? Eu vou te contar agora. Isso é medo de rejeição. Você tem medo de ser julgado. Você tem medo de existir do jeito que você é. Por quê? Lá atrás, alguém te ensinou que existir desse jeito custaria caro. E aí você aprendeu muito cedo. Você aprendeu uma equação. Quando eu agrado, eu sou amado. Quando eu decepciono, eu sou rejeitado. E você fez o que toda criança faz para sobreviver. Você foi se moldando, foi reduzindo a sua voz, você foi escondendo as partes de você que te incomodavam. Você foi aprendendo a ler o ambiente antes de decidir quem ser naquela sala. E aí você ficou tão bom nisso que hoje você nem percebe mais o que está fazendo. A maioria das pessoas não tem personalidade, tem adaptação social. E você sabe o que é mais assustador? Tem gente que morre sem nunca descobrir quem era antes dessa adaptação social. Nunca conhece a própria voz, a própria intensidade, a própria ambição, porque passou tanto tempo tentando caber que esqueceu o próprio tamanho. Você não faz ideia da quantidade de energia que você perde tentando ser aceitável. Personalidade é o que você é quando ninguém está te olhando. Adaptação social é o que você performa para que as pessoas gostem do que elas veem. Uma te constrói, a outra te apaga. E você passou anos, talvez décadas, investindo na segunda opção. Você passou muito tempo da sua vida construindo uma versão que você não cabe, que não ofende, que não ocupa espaço demais, que não assusta ninguém com o tamanho do que poderia ter sido. Isso também tem um nome. Chama-se vida desperdiçada em câmera lenta. Quer ver isso aparecendo na sua vida agora? Vou te dar um exemplo aqui. Pensa no trabalho. Você tem uma opinião na reunião e aí você não fala. Você sabe que merece um aumento, só que você não pede. Você entrega menos do que poderia, porque entregar mais iria chamar muita atenção. E a atenção vai virar cobrança. E aí é aqui que nasce um problema ainda maior. Pessoas que precisam de aprovação nunca conseguem liderar de verdade. A liderança, ela exige confronto, exige presença, exige desagradar. Exige sustentar decisões que nem todo mundo vai entender. Quem vive emocionalmente dependente da validação das outras pessoas sempre negocia a própria autoridade para continuar sendo aceito. Você já viu isso acontecer. Líderes sem firmeza, pessoas competentes que desaparecem na hora de se posicionar, gente brilhante que nunca ocupa o espaço que poderia ocupar, não por falta de capacidade, mas por excesso de necessidade de aprovação. Agora, nos relacionamentos, você engole situações que te machucam. Por quê? Confrontar pode ser arriscado. Você cede no que quer, porque ceder parece mais seguro para negociar. Você fica em lugares que já acabaram para você há muito tempo. Por quê? Sair desses lugares exige decepcionar alguém. E decepcionar alguém te aterroriza. Agora pensa na sua família. Quantos anos você tem hoje? Pensa quantas decisões na sua vida você ainda toma pensando no que o seu pai e sua mãe vai achar. Na cara que sua mãe vai fazer. No julgamento que vai existir na próxima reunião de família. Só que você é adulto, tem responsabilidades, paga suas contas, decide por outras pessoas todos os dias.
Só que lá dentro de você ainda mora aquela criança esperando a aprovação, mas ainda sente culpa quando começa a se tornar quem realmente é. E eu vou te falar o porquê. Uma parte sua aprendeu que crescer demais poderia custar amor. E agora eu vou te falar uma coisa que até hoje ninguém nunca te falou. Para você parar de pedir permissão, você vai ter que decepcionar pessoas. Não talvez. Você vai ter que decepcionar pessoas. Quando você começa a falar o que pensa de verdade, alguém vai se incomodar. Quando você tomar uma decisão que é sua, alguém vai achar errado. Quando você parar de se reduzir para caber em algum espaço, aquele espaço que reservaram para você, alguém vai sentir que você mudou. E essa pessoa tem razão, você mudou mesmo, você vai ter mudado. E talvez, pela primeira vez, vai existir alguém real ali. Alguém de verdade sentado na cadeira da sua vida. Liberdade não é a ausência de conflitos. É a coragem de existir mesmo quando isso incomoda. E aqui eu vou te fazer mais uma pergunta. Anota essa pergunta aí. Quem você teria sido se tivesse parado mais cedo de pedir permissão? Eu sei que você já sabe essa resposta. Você teria falado o que precisava ser dito. Você teria saído de onde precisava sair. Você teria começado o que ficou parado. Você teria sido maior, muito maior e muito antes. Tem pessoas vivendo versões pequenas de si mesmas, só para continuarem emocionalmente aceitas. Gente que nasceu para liderar, mas gastou a vida inteira tentando não incomodar. Quem vive pedindo permissão nunca descobre quem poderia ter sido. Eu mapeei esse padrão em um diagnóstico. Chama-se diagnóstico da autossabotagem. Não é um teste de personalidade. Não é um quiz raso de autoconhecimento. É um mapeamento dos papéis emocionais que estão dirigindo suas decisões sem que você perceba. Porque o que eu descrevi aqui hoje não é fraqueza, é padrão. E padrão pode ser identificado. Depois de identificado, ele pode ser quebrado e pode ser reconstruído. O link está aqui na descrição. E aí, antes de você ir embora, eu quero que você pense numa coisa. Porque, no final, o verdadeiro fracasso não é errar. O verdadeiro fracasso é passar a vida inteira sem descobrir do que você seria capaz se parasse de viver tentando ser aprovado. A sua vida, ela não começa quando as coisas melhoram. A sua vida não começa quando as pessoas entendem. A sua vida não começa quando chega a aprovação. Aquela aprovação que você esperou a vida inteira. Sua vida começa quando você para de pedir permissão para vivê-la. E é isso que eu tenho para dizer para você.